Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe. Eu vou apresentar a palestra Geotecnia aplicada a taludes. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite pela comissão organizadora da comemoração dos 50 anos do PPGEC da URGS. É uma honra para mim estar participando desse evento, tá certo? Eu sou engenheiro civil, né? E tenho aqui sou egresso da URGS, do PPGEC, né? Com muito orgulho. E só me apresentando, fazer uma rápida linha do tempo, né? No século passado, em 97, eu comecei a cursar engenharia civil na Universidade de Passo Fundo. Em 98, eu prestei vestibular na URGS e vim para Porto Alegre. Em 99, eu tive a sorte, né, de ser convidado para ser bolsista do Laboratório de Mecânica dos Solos, na época, pelo Marcelo Rigo. É um amigo meu de longa data. Ele estava fazendo mestrado e eu fui convidado a trabalhar como bolsista. E ali eu comecei, né, minha interface com a geotecnia. Então, o Marcelo era orientando dos professores Luiz Bressani e o Adriano Bica, né, nomes, né, muito conhecidos aí da geotecnia, né, professores excelentes e ótimos profissionais. E trabalhei por 2 anos no Laboratório de Mecânica dos Solos como bolsista. Depois aí fui fazer estágio, né, numa empresa de engenharia de geotecnia também, a Zambuja Engenharia. Onde aprendi muito e me formei em 2002. Em 2003 trabalhei um tempo, né, ainda um semestre. Em 2003 eu ingressei no mestrado do PPGEC. Então, meu mestrado fui orientando do professor Bressani, do professor Bica, e no mestrado eu estudei o comportamento do solo residual do Gnais Porto Alegre, que era o solo, né, um dos solos de uma obra de solo grampeado aqui na Avenida Perimetral, no cruzamento da Carlos Gomes com a Protásio Alves. E defendi a minha dissertação em 2005, né, e entrei diretamente no doutorado. E fiz doutorado também, né, no PPGEC, orientado pelo professor Bessani, e com a tese de estudo de rochas efusivas da formação Serra Geral aplicada em engenharia de túneis. Então, eu estudei especificamente um túnel de uma hidrelétrica aqui no Vale do Rio das Antas, no Rio Grande do Sul. E defendi minha tese em 2010, né? Fiz um pedaço da minha dissertação no doutorado de sanduíche em Portugal, Coimbra, com o professor Jorge Nuno Almeida de Souza, né? Professor sensacional de modelagem numérica. E aí eu peguei um ciclo aí de cerca de 10 anos, né? Mais de 10 anos convivendo dentro do PPGEC, que foi fundamental na minha formação, né? Durante todo esse período da convivência com todos esses grandes professores, né? Desde a época de bolsista, além do Marcelo, do Bressani, do Bica, que eram meus professores, tinha o professor Rinaldo, que hoje é professor em Santa Maria, o professor André Número, né? Que a gente teve muita convivência, muitos trabalhos de campo, e foi um período muito importante para minha formação, um período muito importante para minha vida, né? Foi onde eu comecei a profissão que eu exerço até hoje, no que eu trabalho. Ao longo do curso também, claro, né? Todos os outros professores, né? O professor Washington, o professor Cerati, o professor Nilo, o professor Fernando, né? A professora Wade, os não saturados, enfim, no laboratório, o Jair, os nomes certamente eu vou esquecer de alguém, né? Vou pecar, mas eu só registrar que eu sou muito grato, né, a todos que
com quem eu tive o prazer de conviver nesse período. Terminando o PPGEC, eu fundei a FGS Geotecnia, né? É uma empresa de projeto, e projeto, acompanhamento técnico de obra, enfim, várias coisas. E comecei, né? Depois, em seguida, comecei os trabalhos também com a Geobrug, que é uma empresa suíça de geotecnia também, que desenvolve tecnologias para problemas geotécnicos. E posteriormente comecei a lecionar na Unicinos. Então, a gente está falando aí ainda no, né, finalzinho do doutorado, a FGS começou a sair do papel, depois, em seguida, né, a Geobrug, e depois só em 2013 que eu comecei a lecionar. E dos trabalhos que eu trago hoje aqui, né, todos eles são posteriores ao PPGEC, então eu não trouxe para apresentar nada da minha dissertação, nem da minha tese. Eu quis trazer alguns casos de projetos, né, que eu tive envolvido ao longo de lá para cá, né, desde 2010 para cá. Então eu vou falar sobre desenvolvimento de projetos de taludes e vou falar do caso de alguns projetos, né, o caso da Serra do Espigão, caso do Morro do Patrimônio, um caso de uso de modelagem tridimensional em taludes e um caso de modelagem de fluxo de detritos aplicado a dam break. E esses casos, né, são projetos que eu tive envolvido, né, a maior parte deles na coordenação geral do trabalho, mas são trabalhos em equipe, né, são trabalhos de uma equipe muito grande. Aí a FGS, né, somos vários, e eu hoje só sou, né, porta-voz de um trabalho que foi feito por muitas pessoas. Na Geobrug também, né, de uma equipe de trabalho, né, da qual eu participo. Então, vamos lá. Então, primeiro, né, eu gostaria de falar sobre projetos geotécnicos, né, uma questão importante, né, como no desenvolvimento desses projetos em geral, né, para taludes não é diferente, e o que a mensagem é que para qualquer área da engenharia, né, e acredito que na geotecnia isso seja ainda mais importante, o desafio, a melhor prática, né, o que leva ao sucesso dos projetos é quando, ao longo do processo, né, é o exercício constante de se identificar todas as premissas e substituir elas por fatos ou dados ao longo do trabalho. Então, esse é o trabalho que a gente tem esse exercício que a gente tem que fazer, é o que a gente tem que esgotar para ter sucesso, né, nos projetos. Então, quando a gente se depara, né, no início de um projeto, tudo que a gente tem são inferências. A gente faz na visita de campo, são valiosas informações. Aqui, só para exemplificar, né, é o caso de um talude ferroviário com uma ruptura, né, circular já instaurada. E né, quando a gente chega na primeira visita, a gente vê a ferrovia está passando lá em cima, tem uma trinca, né, uma ruptura circular clássica, tem o rejeito da trinca, a gente já conseguia ver, não dá para ver na foto, mas o estrufamento do pé. E então alguns dados a gente tira, mas basicamente a gente está, né, inferindo, diagnosticando o que aconteceu em campo. Aí o próximo etapa a gente conseguir, depois do mapeamento de superfície, do mapeamento de campo, e buscando informações para ir transformando eles em dados, né? Então, passa pelo mapeamento geológico, geotécnico, retirada de investigações, né, sondagens para traçar o perfil geotécnico, depois de traçado o perfil geotécnico, determinar o comportamento desses materiais que estão envolvidos no processo, e aí, né, consiste em retirada de amostra, levar para o laboratório, enfim, toda a campanha de ensaios de campo e laboratório
para no final, né, os dados, né, necessários começarem a aparecer e tu poder, de fato, começar a transformar isso num projeto. E determinadas as seções geotécnicas, determinados os parâmetros, a gente usa, então, as ferramentas de cálculo, né, para fazer os dimensionamentos, pensar nas soluções, e aí depois graficar no projeto, né, ou seja, colocar no papel o que deve ser executado em campo. E, às vezes, mesmo depois de todo esse processo, ainda restam dúvidas, ainda se tem inferências, né? Nesse caso específico, como eu disse, era uma ruptura no talude ferroviário e ela não podia ser removida, né? Nesse processo de estabilização, não tinha geometria possível sem parar o trem. E o trem não podia ser parado. Então, o projeto envolveu uma remoção parcial dessa massa rompida, né, e execução de cortinas atirantadas, mas ainda com uma massa rompida remanescente. Então, por mais que se tenha investigado e estudado, algumas questões de desempenho, né, ainda persistiam, e aí a gente passa para a maneira de eliminar essas inferências é através de instrumentação de obra e acompanhamento durante a execução. Então, nesse mesmo exemplo, né, a gente vê aqui a obra foi dividida em 15 etapas. O projeto, como qualquer, né, projeto, tem que prever qual a condição, toda a sequência executiva, a condição de segurança dessa sequência executiva, e aqui a gente vai vendo em cada etapa, né, o aumento do fator de segurança até chegar no nível de final de projeto. E para validar essa sequência e o desempenho, né, durante essa construção. Então, foram colocadas células de carga na cabeça dos tirantes, inclinômetros atrás das cortinas, e aí foi sendo monitorado, né, durante a obra feita pelo método descensional. Então, começa com a cortina lá de cima, sendo feita de cima para baixo, né, e aí aqui a gente vê no inclinômetro do lado direito, né, a cortina tem 5 metros de altura, cada uma delas, e a gente vê a superfície de ruptura está lá nos 18 metros de profundidade, movimentos, né, já bem identificados, então, né, operando, estabilizando o talude ativo, e esse acompanhamento é fundamental, né, ver se os passos que estão sendo feitos, o que eles estão alterando, né, no talude. E aqui nos inclinômetros da cortina intermediária, né, a gente vê, pode inclusive ajustar cargas de proteção, enfim, várias coisas que a gente pode ir intervindo na obra se a gente tem dados, né, se a gente tem medidas, né, de desempenho. Então, né, como eu disse, basicamente em um projeto, né, a melhor prática é, de fato, a gente identificar essas premissas e transformá-las em dados. E a gente vê que isso é uma questão muito importante, né, e ela deve ser esgotada, nós, né, como técnicos, temos que fazer todo o esforço necessário para que isso aconteça, independente das comuns, né, dificuldades que ocorrem no meio, para se possibilitar a investigação, para se ter tempo de projeto e tudo mais, mas é nosso compromisso fazer com que isso aconteça dessa forma. Então, aqui, o primeiro caso que eu vou mostrar, né, é um caso da Serra do Espigão. É um projeto da Arteres, né, foi executado agora no ano 2000 e terminou em começo de 2019, 2018 ou 2019, enfim. E é um projeto da Zambuja Engenharia, né? A Gelbrug foi a fornecedora de todos os materiais, as telas, as barreiras. A CEL foi a executora da obra. E a FGS foi contratada durante a obra para dar consultoria no processo. Então, ela é
uma obra de estabilização de talude em Santa Catarina, bem interessante, desde a inauguração da BR-116 nesse trecho, né, eram recorrentes os acidentes, né? Só quero que vocês prestem atenção nessa coluna que está aparecendo ali, ó, tá? Tem 5 colunas que estão sem tratamento, a gente já vai falar dela depois. Então, ela, desde da inauguração da rodovia, acontece acidentes geotécnicos, né? Principalmente tombamentos dessas colunas de arenito na rodovia. E aí o projeto foi desenvolvido, né, pela Zambuja, e num conceito bastante interessante, né, de frear a geologia local. Basicamente, né, ela intercala essas camadas de diferentes rochas sedimentares, e a diferença de velocidade de degradação da parte do pé para a parte superior, ela, né, os lamitos aqui, as rochas da base da encosta, elas degradam, alteram, acabam descalçando as colunas em alguns trechos, né? Os mecanismos não são exatamente os mesmos em todos os pontos. E aí a projetista fez concreto projetado na parte de baixo para frear essa degradação, e as telas, né, grampeadas em toda a parte superior do talude para evitar o tombamento dessas colunas. E durante a obra, né, do ponto de vista de mecanismo, a gente vê um tombamento de bloco, né, não é nada de outro mundo. A diferença, né, é a escala da obra, né, que a gente vê. Essa é uma visão de trás de uma dessas colunas, então a gente vê a coluna já totalmente, né, descolada do maciço, e isso, né, a gente está falando, cada coluna dessas aí é um prédio de 10, 12 andares, né, de altura. Durante a execução da obra, em algumas dessas colunas, a gente diagnosticou um mecanismo de instabilização na própria coluna de arenito, né? Ou seja, nessas colunas que estão marcadas aqui nessa vista frontal. Então, o que se identificou? Aquelas que o arenito estava plastificando no pé da coluna. Então, essa concentração de tensão no pé estava ultrapassando a resistência da rocha e gerando, né, um desplacamento, um spalling, não um spalling porque é uma rocha branda, né, mas um desplacamento centimétrico, e isso, né, foi diminuindo o pé. Então era um processo cíclico, né, ele concentra tensão, tem um desplacamento, ela muda o centro de gravidade, concentra mais tensão, tem um novo desplacamento, porque isso era um processo de evolução da estabilidade nesses pontos específicos. Então, quando isso acontece, né, tu tem para frear o processo, o projeto já previa, né, independente desse processo estar instaurado, o projeto já garantia a estabilidade de uma eventual falha da coluna, com a tela segurando, né, a coluna como um todo. Se a gente quisesse frear o processo, o que tu precisa é alterar a capacidade de mobilização de resistência ao cisalhamento nessa base da coluna. E isso a gente consegue, como a gente não consegue mudar o material, isso a gente só consegue impondo, né, um estado triaxial de tensões. Então, se eu aumento a tensão confinante, né, como a gente sabe, eu consigo aumentar, né, a resistência ao cisalhamento mobilizado. Então, aqui no envoltório sigma 1, sigma 3, né, a gente mostra isso seria a situação atual, ou seja, a coluna totalmente desconfinada, sigma 3 é 0 naquele ponto, a resistência ao elemento que eu tenho disponível é essa, e para eu chegar num fator de segurança adequado, eu precisaria confinar ela, né, até um valor maior de sigma 3, até a faixa aqui dos 200 kilopascais. Isso se faz normalmente com uma cortina tirantada, com uma estrutura rígida, né, por vários motivos. Na obra isso não era possível, e aí surgiu a ideia, a gente sugeriu de fazer a malha tensionada, a malha protegida. A malha era uma malha de alta resistência, com aço de 1770 megapascal,
Então, isso é fundamental no processo, porque o aço, a malha não pode plastificar enquanto está tentando fazer essa proteção, senão a carga de proteção se perde. Mas mesmo assim não é uma aplicação convencional, né? A gente também não tinha certeza absoluta de que não ia ter nenhum efeito de relaxação da malha ou que essa carga ativa ia de fato ficar ali aplicada. Então, como a gente tinha todas as condições favoráveis para isso, tem a geometria, né, com uma catenária já imposta pela geometria do problema. Então, se a gente tensionar as bordas, né, da tela, a gente conseguiria gerar essa tensão confinante no pé das colunas. Então, isso é facilmente dimensionável, né? Tu tem o comportamento de tensão e deformação de todo e ver qual a carga que eu preciso colocar para gerar essa tensão, teoricamente. Para validar isso, né, a gente fez o dimensionamento, chegou nessas cargas e instrumentou, né? Então a gente criou isso, uma célula de pressão, foi desenvolvida especificamente para esse projeto. A gente colocou uma célula de pressão entre a malha e o talude e células de carga na cabeça dos grampos para ver, né, se aquela carga calculada geraria aquela tensão no pé da coluna e, mais importante também, se essa tensão ficaria, né, ali aplicada. E aqui a gente vê os resultados. Então, no eixo da esquerda, a gente tem a carga na célula de carga, tonela em kilonewtons. Aqui são as etapas do ensaio, ou seja, são as etapas de torqueamento no eixo X, né, as etapas de torqueamento dos grampos. E no eixo da direita, a gente tem a célula de pressão. Então, a gente vê aqui a cada estágio de aumento das células de carga, né, que essas cargas eram impostas nas células, a gente tem a subida da tensão, né, da pressão na célula de pressão, mas com uma limitação, né, não chegou no valor total da pressão requerida e por uma questão operacional, por uma falta de curso, né. Então, quando a tela foi protendida, depois a placa colou na rocha, teria que ser desmontado, dado um curso maior e ser mantido o processo. Mas a gente verificou que a pressão já estava adequada e foi mantida ela nessa mesma geometria. O monitoramento foi mantido, foram feitas leituras aqui de abril até julho, né? Infelizmente, a gente só teve 30 dias de monitoramento da célula de pressão, porque depois um operário da obra abriu uma válvula sem querer com o pé, um alpinista abriu a válvula e a gente perdeu a pressão da célula e acabou não sendo mais. Mas nesses 30 dias, a gente viu que a pressão ficou constante. Então, se a gente olhar aqui, tem uma leve queda, mas olhando para a escala aqui, a gente está falando a queda é de menos de 0,2 quilopascais, tá? Então, a pressão foi praticamente constante. A carga, na célula de carga, teve uma queda e, né, inspecionando em campo, a gente viu que a rocha plastificou na ponta da placa, né? Então, ela teve uma deformação da placa e qualquer pequena deformação já é suficiente para ter uma perda de tensão na célula de carga. Então, basicamente, nesse primeiro caso, né, o que é importante é que a gente fez uma proposta de uma aplicação atípica, né? Uma tela protendida, não é uma aplicação comum, embora se use essa proteção da tela para limitar a deformação nas obras de rocha, solo grampeado. Esse esforço ativo ele não é computado em projeto, ele é um esforço ativo para minimizar a deformação. E nesse caso a gente impôs um esforço ativo mesmo como medida de contenção e fez uma instrumentação em campo para validar se essas premissas, né, eram atendidas. Os resultados mostraram que é possível fazer isso, né, com esse tipo de material, é possível chegar em cargas protendidas, né, isso abre uma janela importante. A gente vê que as pressões foram subestimadas, né, a tensão confinante, a carga necessária para promover foi subestimada, então, possivelmente, porque a gente calcula como uma membrana uniforme, e não é, né? A gente aplica carga em pontos, né, nos grampos, e não nessa membrana como um todo.
Então, isso foi uma simplificação de projeto que impactou nos resultados verificados em campo. Não chega a ser um problema, porque se mesmo que eu tenha um avanço dessa instabilidade, à medida que a coluna entrar em carga, essa carga confinante vai aumentar, né? Porque se eu tiver qualquer deslocamento do maciço em relação ao sistema, essa tensão vai subir, né? O que é favorável. E, né, embora os resultados sejam, como eu já disse, embora os resultados sejam preliminares, abre uma perspectiva bacana para poder usar isso em outros projetos. O segundo caso que eu vou falar rapidamente é do talude do patrimônio, né, um talude de uma antiga cava de mineração, talude com 300 metros de altura. Ele é interessante do ponto de vista geotécnico, a gente pode dividir, ele foi dividido em 3 fases, né, a fase 1 lá em cima, 2 no meio e a 3 na base. Cada fase tem mecanismos de instabilidade distintos. Então, lá em cima, a gente está falando basicamente em taludes rochosos, né? Movimentos cinemáticos de blocos a geologia estrutural do maciço governa todos os processos de instabilidade. Aqui no meio, a gente tem uma zona de depósitos, então são pequenos, esse talude nada é pequeno, né? Mas são colúvios de material proveniente das rupturas de montante. E aqui embaixo, o talude basicamente em solo, né? Então, o conceito dessa obra de estabilização foi toda com solo e rocha grampeada, sistema de drenagem todo positivo, né? Não era possível fazer um sistema de drenagem convencional, ele foi feito todo sobre o talude. Uma obra de dificílimo acesso, a obra foi toda feita de helicóptero e com acesso por corda, e as drenagens foram inclusive dimensionadas e pensadas para serem autolimpantes, né? Então se projetaram com desenho de dispositivo e com velocidades para que tivesse o mínimo de manutenção possível. Uma obra com aproximadamente 100 km de perfuração, né? Então, para esses foram feitos 200 ensaios de arrancamento ao longo da obra. A equipe de projeto participou da obra como um todo, né? Ficou na obra durante todos os dias e o projeto foi desenvolvido concomitantemente com o avanço da obra. E, de novo, né, investimento em aquela equação lá da gente transformar premissas em dados, né, fazendo ensaios e instrumentando o que achava interessante para ir obtendo os dados necessários para o projeto. Então, ao final, com os ensaios de arrancamento, depois a gente teve um trabalho do Rodrigo, né, o Fleck, que na especialização dele, ele fez um comparativo de que o impacto do ensaio, né, e se chegou à conclusão de que 19,7%, quase 20% de economia na perfuração pela execução da investigação geotécnica. Esses aqui estão os ensaios, né? A gente vê uma variação grande de valor de QS, dessa adesão nata solo, ao longo do projeto. E se a gente pensar em projetos de 100 km, o custo mais importante nesse tipo de obra é a perfuração e injeção. A perfuração e injeção está diretamente relacionada ao valor da tensão de adesão solo na cauda, né? Então, é o parâmetro mais importante do projeto do ponto de vista de economia, de segurança. E isso tem que ser esgotado, né? A gente tem que medir para ter assertividade no projeto. Nessa obra a gente fez alguns ensaios instrumentados, né? Tem um trabalho publicado no Cobranseg, né? Foi o Henrique Milan, um engenheiro da FGS, fez trabalho de conclusão de curso, na época era estagiário. O professor Bressani foi orientador dele, e estamos ali eu e o Anderson também, mas os ensaios instrumentados para a gente ver a distribuição de tensão ao longo do grampo e, né, a forma que isso ocorre e traçar essas envoltórias de tensão, né, ao longo da profundidade e entender
as diferentes parcelas envolvidas nesse processo, a adesão, o atrito, enfim. Mais alguns trabalhos, isso é interessante também, se nessa obra a gente tinha os ensaios de resistência, né, tinha os parâmetros de resistência, fazendo aqui para um ponto da obra específico, se a gente fizesse a estimativa com os parâmetros de resistência ao elemento do solo, que eram conhecidos, a gente chegaria numa tensão de adesão de 76 kPa, o valor real medido em campo é 283, e depois a gente seguiu com mais algumas pesquisas com ensaios de interfaces, né, solo cauda em laboratório, né, mais alguns trabalhos de conclusão de curso, a Estefânia, o Nicolas também, e entrando a adesão no processo, a gente consegue melhorar essa estimativa, mas mesmo assim ainda não é nem a metade do valor real medido em campo, tá? A gente segue estudando isso, né? E a gente está agora fazendo alguns mais ensaios, né, com comprimentos diferentes e tal, seguindo. É um campo bacana, assim, ainda é uma parte do grampeado que para ser estudado. Aqui da instrumentação, né, então a obra está instrumentada, eu não vou mostrar, mas em pluviômetro, sala de carga, grampos instrumentados, né, piezômetro, inclinômetros, e o que eu falei do sistema de drenagem, né, até o Anderson é o pai da drenagem aqui do patrimônio, a gente definiu os conceitos, né, e o Anderson foi encarregado pelos os dimensionamentos e não é convencional, tu tem uma escada hidráulica com 300 metros de altura, né, não é um sistema padrão de drenagem, e aí a questão de tu garantir um regime de fluxo e ficar naquela faixa de velocidades, né, sempre para ter o mínimo de manutenção possível, mas também não ter uma velocidade que possa cavitar o concreto, que possa gerar algum problema na estrutura de drenagem, né, ou fora. Então isso foi projetado, foi desenvolvido, e uma forma de monitorar e ver se está funcionando é simplesmente instalar câmeras e ver, né, quando está chovendo, ou ir a campo quando está chovendo. Como a gente não podia ficar na talude quando estava chovendo, foi instrumentado e verificado os regimes de fluxo de acordo com o que foi projetado. Então, nessa obra, né, os conceitos de estabilização foram eficientes, era uma obra bastante difícil. De novo, instrumentação, monitoramento pós-obra foram fundamentais para validar essas premissas, né, do que foi adotado em projeto. O estudo da adesão, né, do QS é fundamental para o correto dimensionamento das soluções e ainda tem espaço para avanço, a gente continua testando, como eu disse, e o sistema de estabilização é um todo, né, drenagem, revegetação e solo grampeado, esses três pilares, né, os três funcionaram adequadamente. Vou correr um pouquinho. Aqui tem um exemplo de modelagem, né? Então isso é um problema que aconteceu, né, numa obra. O projeto não é nosso, mas aconteceu um acidente e a gente foi chamado para fazer um laudo, né, pós-acidente. Então a gente tem um trabalho num COBRAE, né, mas o histórico é mais ou menos esse. Tinha uma escola, né, tem uma escola na parte de cima desse talude. A prefeitura dessa cidade escavou embaixo para fazer um campo de futebol e acabou ocorrendo uma instabilidade que atingiu a escola. Foi chamada uma empresa, fez uma obra emergencial. Essa obra é uma cortina atirantada na parte de cima, um solo grampeado em concreto projetado na parte de baixo, e concluiu a obra. Depois de concluída a obra, a prefeitura voltou e continuou escavando para concluir o campo de futebol. Escavou, né, na mesma geometria de um lado, na mesma geometria do outro, e o que era esperado aconteceu. Começaram indícios de reativação das instabilidades e de novas instabilidades. Então a gente vê aqui as trincas, aqui umas vão plastificando nesse pé esquerdo aqui, né, tá pipocando o talude ali, e a trinca dando continuidade para o lado direito, e depois, né, de uma chuva, o colapso da obra, né, da ruptura como um todo. Aí a prefeitura
acionou a empresa que fez a obra. A empresa que fez a obra chamou um instituto bem conceituado, e esse instituto pegou, analisou o projeto, fez um laudo e disse, olha, o projeto estava correto, tinha os ensaios, tinha tudo, né? Mas a escavação lateral acabou causando a ruína da obra. E a prefeitura, né, contratou um outro laudo que dizia o contrário, né? Laudo grande dizendo que tinha várias coisas na obra, enfim. E aí no fim nos chamaram para fazer esse laudo. A gente disse, olha, já tem um laudo dizendo que é escavação lateral, né? E tá tudo correto, né? Não tem muito. Eu falei, o que a gente pode fazer é uma simulação tridimensional para quantificar esse efeito da escavação lateral, né? E aí aqui está, né, de uma forma muito simplificada, aqui está uma das imagens do modelo, né, mostrando o fator de resistência, ou seja, quanto perto da plastificação que a gente está, a zona do solo grampeado toda plastificada, como era de se esperar também, mas é interessante que daí, nos pontos ao longo da superfície de ruptura, o que a gente fez foi depois ir escavando lateralmente e vendo lá no eixo da ruptura o que acontecia, e aí plotando isso na trajetória de tensão, a gente consegue, né, mostrar claramente que mesmo longe, né, do eixo, como a gente sabe, existe, né, uma contribuição um efeito tridimensional, né, desse alívio de tensão lateral, induzindo deformações cisalhantes e variando o nível de tensão na região da obra. E aí a gente vê aqui, né, esses estágios todos que aparecem aqui, onde ela vai indo para a envoltória de resistência, são estágios lindeiros, são estágios de escavação próximas da ruptura. Daí, né, enfim, outro caso de modelagem, a gente fez vários anos atrás no mestrado do Conterato, que também foi orientado também pelo professor Bessani, o primeiro uso do modelo de Volmi-Salm para cálculo de fluxo de detritos, e foi retroanalisado o acidente de Kititi e Papagaio. Então foi uma dissertação bem bacana do Leandro, e a gente vem usando, né, desde daquela época, a gente vem usando esse modelo para modelagem de fluxo de detritos em vários acidentes aí pelo Brasil. E quando ocorreu a ruptura das barragens de rejeito, a gente, que normalmente essa análise de dam break é feita com modelos hidráulicos, né? Então se tenta, porque um fluxo de detritos é alguma coisa entre a hidráulica e a geotecnia. Tu tem, é um fluxo, mas não é um fluxo, é um fluxo bifásico, né? Tu tem a fase líquida e tu tem os sólidos também, que compõem esse fluido. Então, pelo lado da hidráulica, tu pode simplificar isso como um fluido viscoso, embora a gente saiba que não é, porque não é monofásico, né? E o modelo de Volmi-Salm também é monofásico, mas ele já considera as forças de interação entre as partículas. Então, para fluxo de detritos, a gente já sabe que essas abordagens da hidráulica não conseguem representar, né, fidedignamente os eventos. E uma barragem de rejeito, né, ela se assemelha a um fluxo de detritos de lama, embora seja muito mais lama, né, muito mais água do que o normal. E aí a gente, né, fez um teste de aplicar esse modelo de fluxo de detritos para barragem de mineração. E essa é o Córrego do Feijão, né, a barragem de Brumadinho. E aqui a gente vê uma retroanálise. Então, a retroanálise dessas modelagens, seja qual for, né, o que a gente faz é uma tentativa e erro. A gente vai ajustando os parâmetros, né? Depois que a gente tem um evento, fica mais fácil, né, a gente ajustar os modelos. E aí, nesse caso, a gente conseguiu uma série de ajustes, né? Não vou não vou entrar em detalhes, mas depois a gente usou uma abordagem estatística, né? Um método Q quadrado, para fazer a escolha da melhor simulação. E no fim, né, número 33, né, de um total de 38
8, eu acho, foi a que deu o melhor ajuste e com resultados satisfatórios e, na minha opinião, com valores de velocidade mais realistas do que os valores que são obtidos com os modelos hidráulicos, né? Mas só um exemplo, né? Só mais um exemplo de modelagem. Tá? Então, eu falei sobre várias coisas, né? Mas concluindo, né, indo para o final da minha apresentação, o que, né, de novo, chamar atenção para aquilo que eu falei no começo, né, é muito importante para quem está no PPG, quem está saindo, né, que esse esforço que a gente tem que ter de transformar as inferências em dados. Né? Teve uma frase do professor Fernando até no mestrado, eu lembro quando eu estava no mestrado, e aí tu fica naquela, né, inquietação, assim, porque a gente tem essa função de matematizar a natureza, né, é um trabalho difícil e super envolvente, né, pelo outro lado. Né, Marco, ele disse, olha, tem um problema complexo, né, um problema geotécnico, seja ele qual for, se tu não conseguir transformar ele num modelo analítico, atribuir valores, dimensionar e determinar o nível de segurança que ele se encontra, se você fizer esse processo, está fazendo engenharia. Se tu não fez esse projeto, está fazendo qualquer coisa. Então, é mais ou menos isso. A gente não existe... A gente tem permissão para fazer simplificações, a gente tem permissão para homogeneizar problemas que não são homogêneos, a gente tem, né, tem permissão para fazer tudo isso, mas tem que ser feito, né? Tu tem que transformar aquilo num modelo, e aquele modelo tem que ter valores, tu tem que transformar aquilo numa obra de engenharia. Isso é fazer engenharia, né? E isso daí nos tranquiliza por um lado, sabe que tu tem esse processo e que é possível de ser feito. Aí dentro desse processo não existe milagre, né? Não existe o cara que olha e sabe, né? Não tem. Se a informação é necessária, tu precisa investigar, tu tem que medir, tu tem que determinar esses parâmetros, tu tem que... E dentro dessas homogeneizações, dessas simplificações que a gente faz em projetos, se restarem dúvidas, aí tu mede durante a obra e confirma, confronta, tu tem tempo de mudar se tu tiver errado, né? Então esse é o conceito, essa é a graça né, de trabalhar com isso. Nenhuma tecnologia substitui a falta de conhecimento, né? A gente não pode confundir ferramenta com boa engenharia. A gente vive uma fase aí de banalização de métodos numéricos e tudo mais. Não que eu seja contra isso, eu sou extremamente favorável, mas eu digo, né, a gente não usa um software para fazer uma conta que a gente não saiba fazer à mão. E o importante é o conhecimento que está por trás daquilo, não é ficar ali, né, jogando dado para dentro, vendo o que sai. E dentro disso, um programa de pós-graduação é absolutamente fundamental, porque o conhecimento vem daí, né? Vem de sentar na cadeira, ouvir os professores, pesquisar, aprender a pesquisar, aprender a correr atrás, e é isso. E essa última frase não é minha, é do Christoph Graf, é um dos autores do Rams, né, que é nunca confie nos resultados de uma simulação, porque eles estão sempre errados. Então, não vamos tirar o pé da letra, né, não é sempre errado, mas um modelo, seja qual for, né, o modelo é uma tentativa nossa de representar a realidade. E a gente pode ajustar ele o melhor possível, mas a gente sempre tem que ter a maturidade de entender que aquilo é só um modelo. Né? Tu não obriga o talude a se comportar conforme o teu modelo, é o contrário, né? Se alguma coisa se não está batendo, é o teu modelo que está errado sempre, né? Então, é isso que a gente não pode esquecer. E basicamente é isso. Então, mais uma vez eu agradeço, né, a oportunidade, parabenizo o programa de pós-graduação, sou
muito grato, né, por tudo que eu recebi no programa de pós-graduação da URGS e tem sido, né, de grande valia no desenvolvimento da minha carreira, da minha profissão, né, e dentro do possível eu tento fazer o mesmo, né, que eu passando adiante com os meus alunos, com a equipe, sempre disseminando, né, o que eu tive a oportunidade de aprender lá. Tá bom? Então, muito obrigado e assim eu encerro a minha apresentação.